gravar. Vou aqui passar, vou fazer uma revisão. E depois disso, a gente vai começar aqui. Começar. Vou passar aqui, vou esperar mais um minutinho. Quem é que vai vir? Quem não vier, aí vai perder a aula. Começar a fazer a atividade de sociologia. Que atividade? Que eu postei no grupo. Poxa, pra mim não apareceu não. Ah, não, você estava em aula, é na quinta aula. É na quinta aula que vai ter a atividade de o questionário de sociologia. Aí o questionário de sociologia você vai responder daqui a pouco. Então vamos lá. Não vou esperar mais ninguém, não vou ligar para mais ninguém. A aula está sendo gravada. Quem não veio para a aula, aí já sabe, vai perder a aula, né? Certo? Aí, o 7º ano eu não postei ainda não, vou postar. Pronto, tudo certo. Então, vamos aqui para a aula. Toda vez quando eu vou começar a aula, aí alguém chega. Deixa eu ver se alguém vai chegar. Vou ligar, que aí para não dizer que eu não liguei, né? 7º ano. Sofia disse que tá passando mal. Quem? Sofia. Tá passando mal com o quê? Evelyn ligou o microfone na aula de português e disse que ela não vai participar mais que tá vomitando. Passando mal. Certo. Clara tá aqui? Tá não. Clara tá com você, Gabriel? Não. Pronto. Sabe que tinha falado comigo? Poxa, cadê aqui? Armaria. Como é que eu volto aqui, meu Deus? Chega! E eu sei lá como é esse negócio. Aí, voltou. Então, pronto. Aqui, Clara, Evelyn. Evelyn também tá passando mal? Isaac. Eu acho que não. Israel. João tá fazendo prova. Assim, se uma fica doente, a outra também fica, né? Mas Levi. as duas sempre ficam juntas, né? Quem não vê vai. O Wendy tá aí? Tá, o Wendy tá. Micaías. Aí depois que começa a aula entra tudinho. Eu tenho uma raiva tão grande. Não tenho uma raiva não, porque não é pra ficar não, com raiva não. Mas é porque atrapalha. Eu não fico com raiva de ninguém não. Evelyn tá falando aqui. Tudo certo? Vamos lá? Vou fazer uma breve revisão. Cadê Isaac? Eu quero que Isaac venha. Isaac faltou ontem. Isaac faltou ontem. Eu acho que ele tá dormindo.
Tá não, que ele tava na aula de português? Ele tava falando na aula de português? Tava. Eu vou ligar pra ele de novo. Teve uma hora que a professora Isaac, ele, oi. Ah, vou ligar pra ele de novo. Mandar mensagem pra ele. Você está perdendo aula de história. Vou ver mais uma vez se lá tem. Então peguem já seu caderno aí, quem não viu na aula ontem, aí tira os prints que eu for passando, viu? Porque isso aqui eu vou fazer uma breve Mas não tem revisão o da aula vídeo, de né, hoje. professor? Tem um vídeo sim, mas se você não quiser ver o vídeo, aí você pode tirar o print. Acho melhor eu ver o vídeo. Certo. Aí vamos lá, vou começar, viu? Já falei. Quem chegar aí atrasado vai ficar aí até eu terminar o conteúdo. Então a gente começou ontem a falar sobre o Estado absolutista europeu. O Estado absolutista europeu quer dizer o rei é que manda em tudo. Ele é absoluto. Ele é o dono de tudo, o dono da igreja, o dono das leis, o dono de tudo. Então, o, o, o rei, ele é absolutista. Isso quer dizer, é o que chama de absolutismo, viu? Então, vários países da Europa, eles adotaram esse sistema. Tem um microfone aí aberto, viu? Eles adotaram esse sistema, certo? Eles adotaram esse sistema que a pessoa pegou e usava o rei como o soberano, o Deus, né? Ele era considerado um Deus. Esse aqui é o Palácio de Versalhes. Esse palácio ele era muito usado pela monarquia francesa, certo? A França se destacou bastante em relação ao absolutismo europeu. As pessoas mais pobres não tinham acesso a esse palácio. Esse palácio é fenomenal, é aberto à visitação pública. E quando houve a Revolução Francesa, as pessoas invadiram isso aí, pegaram o rei, pegaram a rainha, e aí teve um monte de coisa que vocês vão saber depois, viu? Então, a gente ontem falou sobre a Baixa Idade Média. Vários monarcas quer dizer pessoas do rei, né? O rei, rainha, que é chamado de monarquia. Ampliaram o número de funcionários e passaram a contar com o exército profissional em seus governos. Eles eram assessorados por conselheiros, por bobo da corte também, viu? Aí tinha o bobo da corte, e quando ele não fazia o rei rir, aí mandava guilhotinar a cabeça do bobo da corte, certo? Era um trabalho muito perigoso. Além do mais, tinha esses conselheiros. Quando o rei não gostava, mandava também matar os conselheiros, viu? Aí esses conselheiros, eles estabeleciam políticas econômicas, promulgavam leis, determinavam punições aos infratores, decidiam sobre a arrecadação de impostos e o uso desses impostos e tributos, e também procuravam controlar a igreja. Eles utilizavam os bens e as riquezas do reino, sem separar o que era do Estado e o que era da monarquia, né? Então tem essa parte aí do absolutismo. Aí a progressiva intensificação dessa forma de governar é a característica maior, né? E de conduzir a política tornou-se a característica dos reinos da Europa. É chamado de antigo regime.
Então, a igreja, as leis consuetudinárias baseadas na tradição e a força de outros grupos sociais, nobres ou burgueses, começaram a impor limites aos monarcas, certo? Nós vimos a linha do tempo que houve em 987 depois de Cristo, os capetígios na França, 1215 a Carta Magna na Inglaterra, 1337 a 1453 a Guerra dos 100 Anos, 1399 a 1485 Guerra das Duas Rosas, 1572 Noite de São Bartolomeu, 1598 Edito de Nantes, Henrique IV, o rei Luís XIV é de 1643 a 1715, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, a primeira Revolução Francesa, né? É chamada Revolução Gloriosa 1689 e a Revolução Francesa com o lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade em 1789, já é na Idade Moderna. Aí nós vimos a base do poder absolutista, que era o apoio herdado das longas tradições do feudalismo. Os monarcas adotavam diversas práticas econômicas que era chamado de mercantilismo. Toda vez que perguntar o que é o mercantilismo, eram os monarcas que adotaram diversas práticas econômicas. Eram as práticas econômicas adotadas pelos monarcas. Também é a resposta, viu? Eles investiram na exploração de novos territórios e isso é chamado de colonialismo. O que é o colonialismo? É a exploração de novos territórios. É quando os nobres, eles investiram na exploração de novos territórios. Eu falei aqui para vocês do antigo regime, né, do mercantilismo, a gente já estudou sobre isso e vimos para cá. Ideias e crenças como bases do absolutismo. O que os monarcas precisavam para sustentar regimes absolutistas? Eles precisavam do apoio dos nobres, da burguesia e do clero e da submissão do conjunto da população, certo? Vários teóricos do absolutismo apareceram, a gente aqui começou a ver. Nicolau Maquiavel, ele foi o autor da ideia de que o Estado é mais importante que o indivíduo. Ele diz que somente um rei dotado de poderes absolutos poderia superar os conflitos políticos e construir um Estado unificado centralizado. Thomas Hobbes, ele defendeu a ideia de que a tendência natural da sociedade é o permanente conflito de todos contra todos, certo? Então tem essa, vê aí. O Jacques Boussuet, ele diz que de poder político aos monarcas, conferindo-lhe todas a autoridade ilimitada, e contra o poder do rei era aí diretamente contra o poder de Deus, porque o rei era o enviado de Deus, era um representante de Deus na terra, certo? Era sagrado, o rei era sagrado, né? Aí esse aqui é Nicolau Maquiavel, né? Aqui, ó, é uma foto, isso aqui é Boussuet, que foi retratado num selo, né? Aí vimos aqui a cultura e sociedade sociedade nos estados absolutistas. O que os governos absolutistas impuseram? Impuseram uma religião oficial e uma língua comum aos seus reinos. Eu acho que não tem essa pergunta aí não, viu? Pode começar a fazer, viu? Aí o que aconteceu quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia? Houve a contribuição para organizar a língua alemã. E quais eram as regras de civilidade impostas pela nobreza aos demais grupos sociais? A maneira de sentar-se à mesa eram essas regras. Falar, gesticular, se vestir. Tudo era medido e controlado por meio das regras de civilidade. Então, escreve essas 3 perguntas, aí ou tira print para você copiar as respostas depois, ou vai ver o vídeo para copiar as respostas. Aí tem 3 minutinhos para copiar essas perguntas aí. Eu vou só ler. Professor? Oi? É que tinha ficado em silêncio? Não, tô em silêncio não. Não, foi que o senhor ficou em silêncio um pouquinho, eu digo, caiu? Quem tá em silêncio aí é vocês aí.
Eu mesmo tô falando, Tá. tô explicando. Quando chegar Não, na prova, foi eu vou que o senhor tava perguntar. falando aí o senhor falou 3 minutos pra copiar e o senhor pegou e ficou calado. Oxi, Sim, 3 minutinhos. caiu? Enquanto isso, eu vou ler o texto todinho, enquanto vocês estão copiando aí as perguntas. Depois, vocês podem printar a tela para copiar a resposta ou pode ver o vídeo e copiar a pergunta e resposta. Não esquece, porque essas perguntas vão estar lá no simulado, viu? Então, ó, do ponto de vista cultural, os governos absolutistas impuseram uma religião oficial e uma língua comum aos seus reinos. Os idiomas vulgares foram regulamentados pelas primeiras gramáticas, a espanhola em 1492 e a francesa em 1529. Ao traduzir a Bíblia, Martinho Lutero também contribuiu para a língua alemã. Uma série de regras de comportamento foi criada nas cortes europeias, a fim de distinguir a nobreza dos demais grupos sociais. As normas de etiqueta eram tidas como sinal de vida civilizada, em oposição ao comportamento do povo considerado rústico e atrasado. A maneira de sentar-se à mesa, falar, gesticular, vestir-se, tudo era medido e controlado por meio das regras de civilidade. Alguns intelectuais, como filósofos, cientistas e poetas, beneficiados com o desenvolvimento e enriquecimento dos núcleos urbanos, apoiavam essas regras. Eles acreditavam que era necessário civilizar as pessoas que se comportavam de forma iletrada e culta. Assim, atribuíam aos soberanos absolutistas a responsabilidade pelo renascimento da civilização, que teria declinado durante a Idade Média. Para a população que não acompanhava diretamente esse movimento, ficou a impressão de que os progressos culturais e científicos observados na época eram proporcionados pelos monarcas. Isso só reforçava o poder da realeza. Então eles fizeram tudo dizendo que o povo não aqueles costumes do povo não eram um costume bom, certo? Aí eles fizeram todas essas regras aí de sentar, de gesticular, de sentar à mesa, de tá comendo com garfo e a faca, garfo e faca, essas coisas todinha, para dizer que esse era o tipo de regras de civilidade. Enquanto as outras coisas eram consideradas coisa atrasada e coisa rústica, coisa iletrada, coisa inculta, coisa que é de gentalha, né? Então, pronto, já deu tempo, eu vou passar, viu? Aí, ó, Calma, tô na 2, última. 3. Não, já vou passar. Já deu tempo suficiente. Tira aí o print. Já tirou o print? Já. Eu vou passar, viu? Aí aqui nós temos o exemplo da monarquia, né? Ali, ó, e aí o exemplo do povão. Olha só como era a monarquia, como era a corte absolutista, como eram os nobres daquela época, eles todos bem vestidos, bem sentados numa mesa cheia de comida, enquanto os pobres, os pedintes, eles estavam lá, ali, ó, sem condições, crianças com animais perto, sujas, né, com fome, então tudo isso. Olha a diferença da classe social, a classe da elite e a classe do povo, né? Aí nós começamos a ver, ó, eu vou pedir para... Deixa eu ver, a Sofia não tá aí. Durante o estabelecimento dos estados absolutistas, um novo estilo artístico foi desenvolvido, o barroco. Na pintura, esse estilo manteve a preocupação renascentista de explorar as formas humanas e suas proporções. Mas propôs um problema a mais para o artista, um movimento em contraposição à serenidade e ao equilíbrio do período anterior, inspirado pelas obras clássicas. Os artistas do barroco eram fascinados pelo que o contraste entre luz e sombra, claro e escuro, podia fazer na composição de uma cena. Então aí nós vemos a sombra, que a gente estuda em arte, né? A luz também, viu? Aí tem essas 3 perguntas aqui, ó. Tem essas 3 perguntas. Tem essas 2. Daqui a pouco tem outras. Aí eu vou passando aqui. Os estados absolutistas e o modelo francês. Então todos tinham rei. Quando falar estado absolutista é porque eles eram
de rei. Aqui o Brasil, ele não teve rei, ele teve imperador, mas era a mesma coisa. O imperador era Dom Pedro I, depois foi Dom Pedro II. Aí aqui também nós tivemos lá em Portugal tinha rei, né? O rei mandava aqui, aí colocou o imperador, que era o filho dele, Dom Pedro I, e depois colocou o Dom Pedro II. Lá na França, naqueles países da Europa, como Portugal, também aconteceu isso. Os governos absolutistas foram estabelecidos em várias regiões da Europa. Como eram as características dos governos absolutistas? Eles variavam de uma região para outra, de acordo com as condições econômicas, políticas, sociais e culturais. Mas foi o absolutismo francês que se tornou o modelo para os demais. Aí, o que foi a noite de São Bartolomeu? Foi os vários conflitos entre huguenotes e católicos. Huguenotes eram protestantes, calvinistas, e eles eram burgueses e apoiados pelos Bourbons, e os católicos eram nobres, né? E aí teve esse conflito. Um dos episódios mais violentos dessa disputa foi o massacre da noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, com o assassinato de milhares de huguenotes. Então vamos aqui, continuando a leitura lá em cima. Isso aqui foi o que foi a noite de São Bartolomeu. Então, várias regiões da Europa, os governos são absolutistas, tem rei. Na Prússia, o Estado alemão, formado no início da Idade Moderna. Então, quando falar de Prússia, esse era o Estado alemão, certo? A Alemanha. A Prússia, antigamente, a Alemanha recebia o nome de Prússia. Ele foi formado no início da Idade Moderna e o regime absolutista foi imposto pela dinastia de Hohenzollern, no Sacro Império, e na Espanha pelos católicos Habsburgo. Na Rússia, pelos czares cristãos ortodoxos da família da Romanov. As características desses governos absolutistas variavam de uma região para outra, de acordo com as condições econômicas, políticas, sociais e culturais. Mas foi o absolutismo francês que se tornou o modelo para os demais. Como vimos, a dinastia Capetígia iniciou o processo de centralização política na França a partir do século X. As medidas tomadas pelos monarcas da família Valois após a Guerra dos 100 Anos, 1337-1457, aceleraram esse processo. Em 1589, os Valois foram substituídos pelos Bourbons, que reinaram até o século XVIII. Foi sobre a dinastia dos Bourbons que o regime absolutista francês viveu seu apogeu e sua decadência, especialmente com o rei Luís XIV. Ele foi um péssimo rei, certo? Que a gente vai falar dele depois. Todo mundo já copiou as perguntas? Já. Vou passar. Professor, Oi. calma aí, deixa eu só ver aqui. Isaac tava pedindo pra você aceitar ele. Misericórdia. Mas não foi agora não, fui eu que vi atrasado mesmo. Pois Clara chegou agora. Pronto. Se ele pediu aí a você, mas aqui não pediu porque... Deixa eu avisar ele pra ele não pedir chegou de novo. nada, não chegou nem... Acho que chegou Evelyn. Eu vou pedir pra ele ir de novo. Pois peça aí, enquanto eu como um bago de laranja. Sofia tá melhor? Ela tá deitada, professor. Ela comeu alguma coisa não que fez mal a ela não? Que deu dor de barriga, sei lá? Não Pronto, sabemos. professor, consegui. Certo, Isaac. Eu morri de ligar pra tu entrar no início da aula, porque tu ontem não conseguiu ver a aula por causa da internet. Aí perdeu o início da aula da revisão.
E eu não tava vendo o senhor mandando mensagem porque eu tava com a internet ruim. Aí não tava chegando as mensagens pra mim, ligação, nada. Evelyn. Deixa eu ver onde foi que a gente parou. Isaac, coloca aí o título da aula. Olha aí na tela. Tá. Toda vez que você falar em estado absolutista é porque está falando de rei. Botei já. Pronto. Aí você vai tirar print daqui, que é as primeiras perguntas e resposta. Pronto. Aqui são são as outras perguntas. Segunda página. Isso daí tá tudo no livro, né, professor? Ou no vídeo, Tá, Pronto. tá sim. né, Marco Nildo? O senhor tá comendo o que, professor? Evelyn, tira aí. Tira aí o Isaac. Tira aí o print. Tô tirando o Professor, print. professor, Hum. Evelyn tava falando aí. Oi, Evelyn. Eu tinha perguntado o que o senhor tava comendo. Quer que eu tava o quê? Comendo. Laranjinha, você quer? Não, não gosto. Não! É tão bom. Meu Deus. Como assim você não gosta de laranja, minha filha? Você não gosta de suco de laranja? Quem é que não gosta de laranja? Mas eu não sou muito fã. Gosta de uva? Gosto. Ah, tá. Aí Também se não gostasse de uva não era normal, não. Uma perguntinha assim. Aí tira o print aí. O Isaac já tirou o print. Ô, professor, o Tirei senhor já. gosta dessa aí? Aí essas perguntas são novas. Caraca, Aí que tira fácil. aí o print também, viu, Evelyn? Pra fazer no seu caderno. Professor, tô no computador, não sei tirar print. Tirei já. Eita, e agora? Já. Vai ver o vídeo, viu, mais tarde. Meu microfone tá desligando, ligando, oxi. É a alma penada. Ô, Ave Maria. Ô, Deus é professor, mais, Marco Nildo. Olha, tira aí, Professor, Isaac. no caso dele, que marquei a assombração, Tô professor. tirando, professor. Você não tá me ouvindo. Eu falo que já tirei. Tira aí, Isaac. Já tirei, professor. Pronto, então vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui, conseguindo me ó. ouvir, Ah, professor? tá. Aí a gente vê aqui. Aí agora nós temos aqui, certo? Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Foi aqui. Aí, olha. Faça essa pergunta aí, certo? Essa pergunta. Professor, a última pergunta que É. eu tenho no caderno é: fale sobre Jacques Boucher. Não sei como pronunciar ele. Fale sobre o quê? Sobre o Jacques. Sobre o quê? O Jacques! O diabo? Não, vai. Não, professor. É o quê, menina? Eu entendi ela falar Jack, não sei o quê. Aham. É o quê? Fala de novo, pausadamente. Fale sobre Jacques Boucher. Ah, Jacques Rousseau. Jacques Rousseau é aqui em Isso cima. aí. Então, aí aqui, ó, Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e fale sobre Jacques A Rousseau. última pergunta que eu tenho no caderno é essa. Pronto. Ah, tá. E aqui.
Agora essas perguntas novas, faça aí logo. 3 minutinhos pra você. Professor, essas Rápido. perguntas vai cair na prova, é? Eu acho que isso é do questionário já, eu acho. Isso vai cair na prova, é professor. Vai sim. Provavelmente. Chega a me arrepiar. Ô, professor. Oi. Professor, eu vou copiar agora porque eu tava ajeitando o carregador do computador, que não tava Vamos carregando. lá. Ô, professor, Oi. qual a sua fruta favorita? Qual a minha comida favorita? Fruta. Minha fruta favorita tem várias, né? Eu gosto de muita coisa. Não, mas só pode ser uma mesmo. Não, mas eu gosto de muitas. Eu não sou uma pessoa que fica comendo só uma fruta. Eu gosto de morango, de uva. Coisa bem isso, né? E comida assim, professor? Vai. Eu só não gosto de frutos do mar. Eu só não gosto de. Caraca. Eu só não gosto de frutos do mar tipo. Tipo assim, ostra, lula, polvo. Então gosta de sushi, professor? Sei lá como que ele tem. Acho que é sushi. Não, gosto não. O negócio de peixe cru não é comigo não. Caraca, professor. Não gosto de peixe cru, essas Caraca. coisas. Assim. Sushi é uma delícia, Eu professor. sou teta disso não, professor. É. Ô, professor, você não pelo menos gosta de açaí? Ah, açaí eu gosto. Ai, Vamos, na moral. termina aí. Tô terminando, professor. Ai, Maria. Vai já aí. Eu já Eu passei. terminei. Já terminou, Evelyn? Ela falou que não. Então cuide, senão vai atrasar aqui. De 11 horas começa de português, né, professor? É. Ui. E aí já? Evelyn? Já acabando. Tu tá fazendo só a pergunta ou a resposta junto? Pergunta. Ah, tá. E seu cachorro, Marconil, dormiu? Ele foi passear com minha irmã. Ah, Ele vai à praia de carro, essas coisas aí, todinha. ixi, tá chique. Demais. De carro, olha. Tá chique. Carro ainda, viu?
É todo... Dependendo do cachorro, tem que ir de carro mesmo, porque Brinca com o potencial do garoto. professor fala que já terminei. Se for igual o meu Já, agitado, né? que Vamos todo mundo aqui, quer, ó. aí Olha, o fica. próximo são essas duas perguntas aí. Vamos, rapidinho, 2 minutinhos, viu? Uma pergunta para cada minuto. Ô, professor, Oi. peraí que eu me esqueci o que eu ia dizer. Professor, o senhor disse 2 minutos, né? Pronto. 11 horas. Ok. Posso? Calma. Nem escutei. Pronto. Ok, aí agora vamos pra cá. Vamos aí, o Edito de Nantes. Esse aí ninguém escreveu, todo mundo escreve. Terminei. Já terminou? Já. Eu botei aí eu vou botar aqui o celular para carregar. Vou explicar aí pra gente encerrar. Terminei. Então, aí vamos ver aí o que foi o Edito de Nantes. O Edito de Nantes foi um documento que concebia a liberdade de culto aos protestantes franceses. Então, eu vou ler para vocês o texto: a consolidação do absolutismo na França. As disputas religiosas entre huguenotes e católicos ameaçavam a unidade da França, né? Então, huguenotes eram calvinistas e os católicos, né, católicos da Igreja Católica. Aí, para tentar pacificar o reino, Henrique IV, de 1553 a 1610, rei francês da dinastia Bourbon, promulgou o Edito de Nantes, 1598, desculpa. O documento, então, concedia liberdade de culto aos protestantes. Aí o rei seguinte foi Luís XIII, de 1610 até 1643. Ele nomeou como primeiro-ministro o cardeal Richelieu, cuja atuação conseguiu reforçar o absolutismo francês, diminuindo o poder dos nobres, que se opunham ao poder real e controlavam diversas regiões da Europa, ameaçando as ambições expansionistas da França. A França ajudou a combater os Habsburgo nas lutas holandesas pela independência, na restauração portuguesa e na Guerra dos 30 Anos. Quando esse último conflito terminou, a Guerra dos 30 Anos, em 1643, a França havia estendido seu território sobre os territórios tomados do Sacro Império e firmava sua posição como potência continental europeia.
Então aqui nós temos, né, um mapa em que aqui tem os Países Baixos, tem a Inglaterra, tem a França, o Sacro Império, que é a Alemanha, temos Portugal, temos a Espanha, temos a Itália. Então aqui, ó, nessa região aqui, então os impérios europeus dessa região aqui, todos eles têm reis. E os reis, eles são considerados como Deus, né? Ninguém podia pegar e falar contra o rei, né? Então, o vice-reinado de Nova Espanha, aqui onde é a América Central, o México, né? Aí temos a Espanha, temos aqui esse vice-reinado do Peru, certo? Temos aqui o reinado de Portugal, o Império Português. Olha, Portugal tem várias partezinhas do mundo todinho. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e tal. Aí vem aqui agora o desmantelamento do poderio de Habsburgo, dos Habsburgo, certo? Aí, o que foi a união das coroas ibéricas? Foi quando Portugal foi anexado pelos Habsburgos à coroa espanhola, certo? Ficou conhecido como União das Coroas Ibéricas. A independência só veio em 1660 com um movimento chamado Restauração, certo? Os holandeses obtiveram sua independência da Espanha em 1581, após uma longa revolta popular. O argumento dos revoltosos, aí aqui eu vou fazer a pergunta, qual foi o argumento dos revoltosos holandeses? Aqui desapareceu. Aqui, tá aqui. Aí outra interrogação. Aqui essa pergunta, essas duas aqui. Aí eu vou aqui mostrar aqui para vocês. Aí, ó, eles que grande parte da população era protestante, se opunha ao governo católico dos Habsburgos e espanhol, certo? E então esses Habsburgo não reconheciam a autonomia da Holanda e travaram uma guerra com o país, que só terminaria em 1648, certo? Então esse era o argumento dos revoltosos holandeses para a guerra pela independência. Façam aí para a gente já quase finalizar, ainda tem 10 minutos. Já terminaram? Já. Sim ou não? Sim? Vocês estão falando muito baixo, eu não estou escutando não. Já, Sim! Sim, Agora professor. escutei. Agora sim, agora eu escutei. Aí vamos para cá. Em 1618, os nobres protestantes da Boêmia, que é a República Tcheca, e da Áustria se rebelaram com o Fernando de Habsburgo, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é a Alemanha. Aí lá começou a Guerra dos 30 Anos, conflito que envolveu outros países e que teve múltiplas causas, incluindo questões religiosas, né? Aí quais foram as perguntas aqui, ó? Quais foram as características da Guerra dos 30 anos, certo? Então aqui, ó, tem essa pergunta aí. Aí eu vou sublinhar aqui, quem for fazer, tira o print, ou senão vai ver no livro, né? Aí, ó, esse conflito que envolveu outros países e teve múltiplas causas, incluindo questões religiosas, né? Certo? A Espanha ficou do lado do imperador católico e a França, Dinamarca e Suécia ficaram do lado dos protestantes. Aí a guerra terminou em 1648 com o Tratado de Westfália. A região alemã, que mais tarde corresponderia ao Estado alemão, tornou-se um conjunto de estados autônomos e a Suécia se consolidou como potência
na região do Báltico. A Espanha continuou em conflito com a França até 1659, perdendo esse reino diversos territórios, assim como a hegemonia europeia. Pronto? Finalizar aí? Calma. Pronto. Ok, aí eu vou passar aí, viu? Vou passar. E a aula de português? Daqui a pouco, meu filho. E Eu calma. sempre gosto de português, hein? Aí, ó, o auge e o fim do absolutismo francês. Sobre o reinado de Luís XIV, 1643 a 1715, a França viveu o auge do absolutismo. Como o rei tinha apenas 5 anos de idade quando assumiu o trono, o poder foi exercido por seu ministro, o cardeal Mazarino. Este ajudou a sufocar as frondas, revoltas de nobres descontentes com a perda de poder e a crescente centralização. Com a morte do ministro Mazarino, em 1661, Luís XIV passou a dirigir pessoalmente toda a política interna e externa do reino. Ele escolheu o responsável pelas finanças do Estado, Jean-Baptiste Colbert, que daria ênfase à manufatura interna e ao aumento da oferta de produtos. O rei instituiu um exército monárquico permanente, submetido à rígida disciplina e formado por voluntários e pessoas recrutadas à força. Fale sobre Luís XIV. Fale sobre o rei Luís XIV. Aí você vai colocar aí essa pergunta e eu vou grifar aqui pra gente finalizar. Calma, que não terminou a aula ainda não. Só termina quando eu disser. Não, eu disse pronto, Sim. terminei. Ah, tá. Ele... Deixa eu ver aqui. Como o rei tinha 5 anos de idade, o trono passou a ser exercido pelo cardeal Mazarino, certo? Aí, depois da morte dele, né, Luís XIV passou a dirigir pessoalmente toda a política externa e interna do reino, escolheu o responsável pelas finanças do Estado e dando ênfase, né, a ênfase era na manufatura e no aumento da oferta de produtos, né? Ele instituiu um exército monárquico permanente, submetido à rígida disciplina e formado por voluntários e pessoas recrutadas à força. Ou seja, se o rei passasse assim e pegasse Ícaro, estivesse jogando futebol e o rei gostasse assim do jogo de Ícaro, ele pegava Ícaro, chegue cá, você vai para o exército, você vai ser forçado a ir para o exército, né? Você vai morrer pelo rei. Aí a pessoa ia forçado, viu? Ele pegava assim Isaac, aí dizia, olha, você é forçado, você vai para o exército também. Chega aqui. Aí você ia lá, passava fome, acordava cedo, dormia tarde, pegava toneladas de saca de pedra, viu? Tudo nas costas. Então, isso aqui é sobre o rei. Aí aqui nós temos o Palácio de Versalhes, que a gente já viu na abertura, olha só como é. Aí os nobres passeando, né, nesse período aqui do absolutismo francês. E a gente vai ver que vai cair o absolutismo francês. Aí deixa eu ver aqui quantos... Aí tem essas figuras aqui e pronto. Aí a gente vai encerrar... Ainda tem o absolutismo inglês. A gente vai falar sobre eles. Aí finaliza, eu acho, né? O livro finaliza aqui. Pronto, aí a gente tá finalizando, a gente tá aqui finalizando a aula hoje, porque não é para sair ainda, que eu não terminei. A gente vai, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre sobre a parte do fim do absolutismo francês. Aí vamos falar sobre o rei da Inglaterra, como era o rei da Inglaterra. A gente viu até agora só o rei da França, né? Que era a potência da época. Aí agora vamos ver o rei da Inglaterra, tá certo? Tudo certinho? Alguma dúvida? Não, né? Tchau vocês, até amanhã. Veja a atividade no grupo já, viu? Atividade mesmo link, né, de português? Sociologia. Até amanhã. Deixa eu terminar lá, peraí, vice.